Sim, vamos falar como resgatar um livro flopado e dar um novo fôlego a ele. Felizmente, o amigo César aceitou minha provocação, deixando seu comentário. Valeu, Cezote. Aliás, depois conheçam o trabalho dele, um artista muito bom, já trabalhamos juntos e agora está com um projeto novo, muito legal, de estampa de camisa. O link vai estar aí na descrição. Mas, bora ao que interessa. No vídeo anterior, eu falei que produzir 1000 livros em gráfica é muito arriscado, principalmente se você, com todo o seu esforço, vendeu muito pouco ao longo de muito tempo. Antes de dar dicas de como resgatar o título, acho importante caracterizar um flop, ou seja, um fracasso. Se você fez um livro, mas a única coisa que fez para divulgá-lo é alguns posts nas redes sociais e fica esperando passivamente que os leitores venham até você, isso não é um fracasso, isso é só um preguiçoso buscando efeitos sem causa. Fracasso é quando você se esforçou de verdade, participou de eventos, fala frequentemente da obra e mesmo assim o interesse do público ou não existe ou está muito aquém do seu esforço. Aí sim é um fracasso. Primeiro, você precisa entender por que fracassou. É claro que você, se for bem atento, pode perceber o que há de errado com o livro. Mesmo assim, pergunte. Pergunte para quem comprou e leu o que ela achou sinceramente da obra e, se possível, pergunte também para quem rejeitou. Sem medo, você já perdeu a pessoa. Ou não quer comprar, ou leu e não gostou. Então, pelo menos, tenta ganhar alguma informação em troca. Tudo isso vai te ajudar a entender o que fez de errado. Mas tenha bom senso, tá? Nem é para acreditar em todo mundo, afinal você, melhor que ninguém, sabe as razões pela qual escreveu o que escreveu. Confie um pouco em você, afinal. Mas também não adianta perguntar se você não tiver boa vontade de mudar as coisas, se preciso. Em sumo, não seja um pamonha, nem um teimoso. Aceite que cometeu erros e esteja disposto a corrigi-los sem drama. É isso. Ainda tentando eliminar algumas desculpas, se você tem um livro de 100 páginas, 100, 200 páginas e vende ele a R$25 e acha que as pessoas não estão comprando porque acham caro, você está se enganando. Um livro como esse aqui, de 140 páginas, a R$25, hoje em dia está um preço ótimo, pode ser vendido até mais caro que isso, sem muito choro. Claro que todo mundo gosta de pagar barato, mas quem tem o hábito da leitura sabe que o preço médio de livro hoje em dia é acima de 35, infelizmente. Se fosse mais barato eu compraria mais livros, mas entendo bem o custo deles. Então podemos falar disso depois, se quiserem, mas o ponto não é esse, sim de que preço não costuma ser um impeditivo se a pessoa quiser mesmo comprar, a menos que seja um valor muito fora. Agora, se estiver dentro da média do mercado, tudo bem. Então, se você é um autor independente e fez uma tiragem pequena e mesmo assim está tendo dificuldades de vender seu livro, primeira coisa que você pode fazer para mudar isso é mudar seu discurso de venda. Vou sugerir que faça um exercício. Sabe o livro 1984 de George Orwell? É um clássico moderno e atualmente você encontra esse livro publicado por várias editoras. Cada um com um projeto gráfico diferente, com capa dura, capa mole, com extra, sem extra, ilustrado, cheio de frescura ou simples. Qual você vai comprar? A gente fica até na dúvida que edição vai querer ter na estante. A obra é a mesma em essência. Digo em essência porque, como é um livro escrito originalmente em inglês, cada editora tem sua própria tradução e isso também é um fator a se levar em consideração. Que tradução é a melhor? Mas eu te sugiro ler, por exemplo, a sinopse que cada editora faz e você verá que cada editora vende o mesmo livro com discursos diferentes. Tem editora que enaltece logo na frente a sua edição, cheia de brindes, outras já apelam para a relevância da obra no mundo de hoje, outra simplesmente descreve do que se trata a história. Ou seja, uma coisa que você pode fazer já pelo seu livro é repensar o seu discurso de venda. Às vezes, só de mudar uma abordagem ou mesmo mirar num público um pouco diferente já pode ser o bastante para salvar um livro que vende pouco. Eu mesmo vim lapidando meu discurso de venda de Luana com o tempo e, dependendo do ambiente ou mesmo da pessoa que está diante de mim, eu mudo um pouco a abordagem. Perceba que nesse caso a peça livro está intocada. O que mudou foi a minha abordagem de venda, ou seja, o que mudou foi o copydesk. Na verdade, esse termo tem duas abordagens hoje em dia. A tradicional do meio literário e a atual como um termo ligado ao marketing. Me refiro ao segundo, ou seja, o seu texto de venda. O copydesk tradicional é bem diferente, tá? Tá mais para uma leitura crítica
que sugere mudanças e interfere na obra, algo que se faz antes de publicar um livro. Na verdade, todas as dicas que tenho são de marketing, apenas com graduações diferentes. A primeira de menor impacto é essa, só mudar o copydesk. Outra coisa que você pode fazer é mudar o projeto visual do livro numa segunda edição, ou seja, a obra permanece igual, mas você muda a sua aparência, uma capa mais bonita, uma diagramação diferente, um formato diferente de livro, algo que faça parecer que é outra obra, uma mais alinhada com aquela pesquisa que você fez antes, com seu público fazendo mudanças apenas na aparência, sem mexer uma vírgula sequer do texto, a menos que nessa pesquisa você tenha descoberto erros expressivos no seu texto. Aí sim, corrija. E você aproveita que está mudando a arte de capa, revê o copydesk, ou seja, se o discurso de venda na quarta capa e orelhas precisa mudar também. Consiga um endosso de alguém relevante para o seu nicho. Tudo isso valoriza a obra e ajuda a vender melhor. Como designer e artista, eu discordo daquela máxima nunca julgue um livro pela capa. Não acredite nisso. A capa de um livro é fundamental para o seu sucesso ou fracasso. Pense nisso sempre com muito carinho, porque eu julgo o livro pela capa, sim. Quantos livros e quadrinhos eu comprei sem recomendação alguma? Só porque bati o olho, gostei do que vi, li os textos da quarta capa e orelhas, gostei do que li, então li a primeira frase, gostei e comprei. É o caso desse livro aqui, A Origem do Mundo, de George Edwards. Um livro que eu aposto você nunca ouviu falar, nem eu antes de o encontrar na livraria, mas só para exemplificar vou ler aqui o que está escrito aqui atrás, tá? Sob a enganosa aparência de leve diversão, A Origem do Mundo é, na realidade, uma complexa alegoria do fracasso, da perda das ilusões políticas, do demônio do sexo e da ficção como complemento indispensável da vida. De todas as histórias que Edwards escreveu, essa é a que eu mais gostei, a mais divertida e inesperada, a de construção mais astuta e também a que melhor representa essa sua personalidade de cavaleiro, à primeira vista tão formal, tão anglófilo, tão elegante e sério, e que, no entanto, sempre leva consigo oculto em seu extremo oposto um espírito desalinhado e incorrigível, capaz de todas as loucuras que de tempos em tempos ele tira da jaula e exibe como demonstração prática daquela asserção segundo a qual as pessoas não são nunca o que parecem. Mário Vargas Llosa. E olha que interessante, se você for no site da Amazon agora, ler a sinopse que está lá, não é a mesma que está aqui no impresso, nem na quarta capa, nem nas orelhas. Obviamente que tem similaridades, mas não é igual, ou seja, alguém achou necessário editar um pouquinho o discurso. E só a título de curiosidade mesmo, essa editora Kozak Naif faliu em 2015, uma editora que eu gostava demais e tenho várias relíquias aqui em casa, muitos infantis inclusive, que eu gosto muito. Ah, mas ainda tenho muitos livros da primeira edição em casa, encalhado, não vou arriscar uma nova edição, então eu vou te sugerir fazer ao menos uma sobrecapa, como essa aqui, ó. Ó, essa aqui. Essa aqui parece que é a capa, né? Mas não, é uma sobrecapa, né? Isso aqui é a sobrecapa. Tem um livro original, né? Tinha um projeto gráfico diferente. Nesse caso aqui não foi nenhum problema necessariamente com o projeto gráfico original, mas porque ela trocou de editora, tá? E aí saiu uma coleção depois, aí um projeto gráfico diferente, então ela, para não desperdiçar essa tiragem, que ainda tinha bastantes exemplares, ela só fez a impressão de uma sobrecapa, né? É algo absolutamente eficiente e barato. Tente isso antes de apostar numa nova impressão e veja se o problema é mesmo o seu livro ou só a embalagem dele. Agora, se mesmo assim você continuar recebendo críticas negativas, pense na possibilidade de mudar algo na história e, quem sabe, até mesmo rebutar a obra. Sim, reescreva o livro, mude seu título, não tenha medo de melhorar uma história que você acredita muito. Vou dar um exemplo meu para fechar o vídeo. E antes disso, aproveita para se inscrever no canal agora mesmo, deixe seu like, ative o sininho. Na adolescência eu fiz um quadrinho de terror chamado Súcubo. Embora eu gostasse muito dele, com o tempo e críticas eu aceitei que era uma obra com potencial, mas que tinha problemas. Então eu resolvi mudar a mídia. Reescrevi como um romance e saiu essa versão aqui, ó.
melhorou, mas ainda precisa melhorar, então não cheguei sequer a publicá-lo. E olha que esse livro aqui é de 2006 e foi lido por muita gente que elogiou, inclusive. Mas também teve gente que criticou e apontou erros na história, que é o importante. Atualmente eu estou reescrevendo esse livro e com a experiência que eu tenho hoje, dessa vez vai rolar. Então não se espantem se de repente eu surgir com um título novo nessa linha, porque, de novo, na verdade ele não tenha nada. E é isso, meus amigos. Eu acredito que com essas dicas, se aplicadas corretamente, certamente vão melhorar e quem sabe até salvar esse seu patinho feio aí. Por hora é isso. Valeu!